Olá pessoal, bom dia, bom dia. Vocês estão me escutando bem aí? Bom dia, professor. Certo. Bom dia, professor. Tem um barulhozinho aqui no vizinho, mas eu acho que dá pra entender, né? Então vamos lá. Na aula de hoje eu vou resolver. Na verdade, resolver toda não. Eu vou dar uma dica de uma questão e vou comentar mais ou menos duas. Então vou resolver três questões da lista de exercício. Tá? Eu vou dar os tópicos que vocês vão ter que estudar para a prova. Tá? Eu selecionei a mesma coisa que eu fiz na prova passada, eu selecionei alguns tópicos que eu acredito que vocês tenham que dar mais atenção. Não necessariamente esses tópicos vão ser cobrados em prova, mas eu quero que vocês deem uma lida maior neles, tá? Dê um estudo maior. E também vou falar algumas coisas aqui sobre o trabalho do R, tá? Porque algumas pessoas vieram conversar comigo e, e eu vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, como é que vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tranquilo aí? Pronto. Sim, professor. Então, como é que eu vou querer o trabalho de vocês? Aqui eu tô com minha tela do R aberta, certo? E algumas pessoas, o que é que está acontecendo? Vocês estão escrevendo no console, nessa janela de baixo aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, ó? Vocês estão escrevendo aqui, ó. Só que não é interessante escrever aqui. Por quê? Porque aqui tanto é ruim para salvar, como é ruim para vocês conseguirem editar ou fazer alguma coisa do tipo. Então, vocês vêm aqui nesse ícone aqui, ó, e vocês abrem um novo script. R-Script aqui, ó. Certo? Pronto, abriu todo em branco aqui. Eu já vou pegar esse exemplo meu que está pronto aqui e vou copiar para lá. Então, tudo que vocês escreverem aqui nesse R-Script, vocês tanto podem apagar, por exemplo. Deixa eu só rodar meus dois vetores aqui. Ó, eu rodei esses dois vetores aqui, ó, e a resposta apareceu aqui no console. Por exemplo, se eu quero calcular a média dos salários, eu coloco aqui minha. E por um acaso eu erro, ao invés de colocar minha, eu coloco com dois N, sei lá, salário, ele vai, logicamente que vai dar erro. Porque não existe essa função min com dois N's. Se fosse no console, eu teria mais problemazinhos. Aqui basta apagar aqui e eu gero e gerar a média da minha variável, tá? Então vocês têm que utilizar. Diz. Tá gravando? Tô sim, tô gravando. Beleza. Tô gravando. Aí o que é que acontece? Se vocês forem escrever aqui, daria até certo. Mas, por exemplo, aqui, salário, já dá erro. Aí vocês teriam que reescrever de novo a variável e é chato, tá? Então é mais interessante escrever no script e também por uma coisa que eu pedi para vocês, porque eu quero esse script aqui para eu ver o que foi que vocês fizeram. Então, basta vocês virem aqui, ó, fail, aí salvar. Aí vocês vão salvar esse script aqui, ó. Aí vocês escolhem o diretório de vocês e vão salvar esse script aqui, ó. Eu quero receber esse script salvo para saber quais os comandos que vocês utilizaram para realizar o trabalho. As respostas, logicamente, eu vou querer separadas. Eu vou querer um arquivo Word, tá? Que eu tenho um gabaritozinho aqui mais ou menos das respostas e eu vou comparar com o que vocês fizerem. Depois eu vou olhar o script de vocês, tá? Então aqui, eu quero esse script salvo, ele vai gerar tipo como se fosse um bloco de notas.
É isso aqui. E vou querer um arquivo em Word com as respostas. Certo? Alguma dúvida em relação ao R? Sobre o trabalho? Sou Diz. aquela minha dúvida lá em relação ao comando. Em relação ao comando... Ao X11? Não, se eu, por exemplo, fizer um comando indesejado, eu não queria, como é que eu faço para excluir esse comando? Pronto, é aqui, ó. Se tu escrever... É o exemplo que eu dei aqui da média, ó. Se tu colocar, digamos, se eu quiser a média dos salários, o comando da média não é esse aqui, minha. Então, se eu errar esse comando, não é isso aí que tu disse, mais ou menos? Não, por exemplo, eu vou criar uma variável, né? Certo. E aí eu vou atribuir valores a essa variável, eu vou lá e crio ela. Certo. Aí eu não devia ter criado ela, como é que eu faço para excluir? Pera aí. É que eu só tô na minha cabeça aqui tem um comandozinho que exclui a variável. Mas é porque na minha cabeça só tá o que exclui todas. Mas tem um comandozinho que você deleta a variável. Eu vou ficar te devendo isso aí. Eu entendi agora o que é que tu estava querendo falar. Mas tem um comandozinho que exclui. Mas eu vou ficar te devendo aí. Eu sei o que exclui todas, que é o RM list. Mas só uma... Não tem como filtrar, não. Oi? Eu acho que é filtro ou é select. Se ele só filtrar as variáveis que ele quer. Só que eu acho que é pacote. Não, mas aí ele tá querendo excluir uma do R. Porque se ele chamar um A aqui, digamos que o A vai ser um vetor aqui. 1, 2, 3. Não é isso, Glauber? Aí de alguma forma ele não queria essa variável aqui. Aí em algum momento lá embaixo, sei lá, na linha 200 ele vai e chama esse A e tá lá. 1, 2, 3. Aí ele não quer receber esse A, né, Glauber? Tu quer excluir ele. Não, é isso mesmo. Tu acha que isso aí resolve, Camilo? Na verdade, eu não entendi bem o que eu queria fazer. Pronto, ó. Eu tava pensando, tipo assim, se ele tivesse uma base, tem várias variáveis numa base, ele só quer selecionar algumas, Não, entendeu? é assim, ó. Ele atribui um valor a uma variável. Esse A tá recebendo esse vetor aqui, certo? É de criar um vetor, né? Isso. Aí, por exemplo, quando chegar lá, sei lá, ele fez vários comandos e quando chegar lá na linha 100, ele viu que esse A aqui não precisava. Vai dar algum problema com essa variável A e ele quer excluir essa variável. Ele quer dizer para o R que não existe isso aqui. Só que ele já gerou, o R já sabe que ele gerou esse atributo aqui, entendeu? Aí ele quer dizer para o R, ó, exclui só essa variável A. Eu não quero usar ela. Entendi, eu nunca usei essas Tem eu só não tô lembrado agora. Mas eu te digo depois, Gabi, como é. Esse aí com o mouse ali na direita e valores. Tá certo. Não, aqui vai excluir todos. Essa lixeirazinha aqui vai excluir todos. Agora eu não sei se dá pra excluir nenhum. Mas eu sei que tem eu sei que tem um comandozinho. Depois eu dou uma pesquisada também. Beleza. Beleza. Se eu achar a resposta, eu mando lá no grupo. Certo. Deixa eu ver o que tem mais aqui de R. Relação... sim. Essa questão aqui... Cadê? Aqui. Pronto. Essa questão dos gráficos... Aqui... ficou um pouco ambígua, pra falar a verdade. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham 3 variáveis dessas. Na verdade, não é nem 3. Vocês podem pegar uma variável, o salário no caso, e fazer 3 gráficos. É basicamente isso. Fica a escolha de vocês. Eu quero receber 3 gráficos com a interpretação.
As variáveis fica a seu critério. Você pode fazer um gráfico para salário, um gráfico para sexo e um gráfico para experiência. Ou você pode fazer 3 gráficos para salário, ou você pode fazer... Então, eu quero receber 3 gráficos, tá? Nessa questão D, no entender. Tá? Não é 3 gráficos para cada variável, não. Isso aqui é tranquilo. Essa estimação aqui do modelo, vocês podem, quando for colocar no Word, vocês podem colocar uma tabela. Aí uma coluna vocês podem colocar os coeficientes, na outra coluna o erro padrão. Como tem na saída do R, mas eu quero receber no Word, né? Então é interessante. Ou vocês podem printar a saída do R, não sei, fica a critério de vocês. Deixa eu ver o que mais. Oi. Quando o senhor pede análise de resíduo, Certo. tipo aquilo que você deu na aula, tipo aquelas plotagenzinhas. Isso, é aqueles 2 plots lá. O plot da variável predita com resíduo, certo? Que eu espero que aquilo seja aleatório para o meu modelo tá ok. E um plot e o QQ plot dos resíduos para saber se o meu erro tá normalizado. Ah, tá bom. Certo? Só aqueles dois. Isso, aqueles 2 lá. É a mesma coisa que eu fiz na questão extra que eu passei para vocês na terça. É aqueles 2 gráficos lá. Aquela mesma análise, certo? Vamos aqui para revisão. Tá, então, o que é que eu vou... o que é que vai ser mais ou menos a ideia da nossa prova? Eu vou cobrar teste T e teste F. Por que eu vou cobrar de novo teste T? Isso aqui eu vou cobrar, isso aqui podem estudar novamente. Porque eu acredito que tenha sido a maior parte dos erros de vocês da primeira prova. Eu acho que ainda ficou um pouquinho assim dúvida em questão da interpretação. Algumas pessoas confundiram o que era para rejeitar ou para não rejeitar, o que era significante ou o que era não significante. Então, para obrigar vocês a estudar de novo isso, eu vou cobrar de novo. Tá? Uma dica, façam uma tabelinha. Façam uma tabelinha de resumo para vocês ficarem atentos quando for para utilizar a estatística e quando for para utilizar o p-valor. Eu sei que é confuso um pouquinho, mas se vocês fizerem questões, se vocês começarem a praticar, isso vai se tornar bem tranquilo. Certo? Vai ficar tipo uma coisa bem fácil. A nova. Então, fórmulas e grau de liberdade. Como é que eu posso cobrar essa parte aqui? Deixa eu botar aqui. Como é que eu posso cobrar isso aí? Eu posso fornecer, por exemplo, algumas informações para vocês e vocês têm que, digamos assim, eu quero que vocês façam o teste F aqui. O teste F é quem? O quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do erro. Então vocês têm que saber o valor de K, o valor de N e o valor dessas somas aqui, certo? Então eu posso brincar com essa tabela aqui, tá? E vocês têm que saber qual vai ser o valor do teste F, por exemplo. Tá? Então eu posso mexer com essas fórmulas aqui. E também com as fórmulas da primeira prova.
Por exemplo, quem é a soma de quadrado total? É o S de y, y. Então, ao invés de dar alguma dessas aqui, eu posso dar o S de y, y, e vocês têm que saber que aquilo é a soma de quadrado total do meu modelo. Mais ou menos como eu cobrei aqui, ó, na prova do ano passado. Isso aqui foi a prova do ano passado. Essa questão aqui, ó. Eu dei uma amostra, aí eu dei um modelo, aí eu dizia que o quadrado médio da regressão era isso aqui, e o S de y era igual a isso aqui. Só que o S de y é a mesma coisa que a soma de quadrado total. Então aqui ele já tinha uma soma de quadrado total. Aqui ele já tinha um quadrado médio da regressão. Então, consequentemente, com o n e com o k, eles tinham a soma de quadrado médio da regressão também. Então eles resolveriam a questão tranquilo. Certo? Então, assim, no dia da prova, vocês podem ficar em dúvida se aquilo se está faltando algum dado na questão. Mas não vai estar faltando dado. Foi igual as questões que eu passei agora na primeira prova. Eu dava a média e pedia o valor de n. Quer dizer, e nem falava o valor de n para vocês. Eu só pedia uma informação lá que vocês precisavam do valor de n. Algumas pessoas perguntaram, professor, não está faltando isso? Não está. Percebam as informações que tem na questão. De acordo com as informações que tem na questão, vai estar ali subentendido algum fator ali. Certo? R2 usando teste F e teste T. Isso aqui eu não passei nas aulas, mas eu vou dar a dica agora. Como é que vocês vão fazer uma questão desse tipo? Essa questão aqui é a questão 3 da lista. Cadê a lista? Tá aqui. Essa questão aqui, ó. Eu digo que tem uma amostra de tamanho 141, certo? De um modelo linear simples, dessa forma aqui. Aí eu peço para vocês calcularem o R2 e o R2 ajustado. Tá? Foi essa questão aqui que o rapaz trouxe semestre passado, que caiu na Ampec. Acho que ele só pediu R2. Aí na hora eu falei, não, tá faltando dado. Mas não tá. Por quê? Porque quando a gente tem um modelo linear simples, que é dessa forma aqui, o teste T com relação à variável independente, que é esse teste T aqui, essa estatística do T aqui, que vai ser quem? Vai ser para saber se essa variável é significante, que no caso aqui vai ser o coeficiente dividido pelo erro padrão. Essa estatística ao quadrado, ela vai ser igual ao teste F. Certo? Então, por isso que eu coloquei na dica aqui, ó, utilize o fato do quadrado da estatística T para a variável independente ser igual ao teste F. Então, quando eu calculo essa divisão e elevar ao quadrado, eu vou ter o meu teste F. Tá? Então, o quadrado do teste T é igual ao teste F quando eu tenho um modelo linear simples, e vai ser igual quando eu estou testando a minha variável independente. Tá? Então, quando eu encontrar o teste F, aí eu vou usar essa relação aqui. Ó. A minha estatística F, ela pode ser escrita também como R2 dividido pela quantidade de variáveis independentes, que no nosso caso vai ser 1, dividido por 1 menos R2 dividido por N menos K menos 1. Isso aqui vai ser meu teste F. Ficou claro isso? Você pode repetir? Tá, vamos lá. Por favor. Deixa eu fazer aqui no modelo. Ó. Aqui eu tenho duas variáveis, salário e experiência. É a questão da prova de vocês aqui, na primeira prova. Aí eu vou gerar as duas aqui,
certo? Quando eu for calcular aqui o summary, eu vou ter aqui quem, ó? Eu vou ter a minha estatística T, ó, da experiência, que é 9.205. Isso aqui já é minha estatística T. Já é isso aqui dividido por isso aqui, correto? Então, Sim. isso aqui é minha estatística T. Como eu estou no modelo linear simples, como são só duas, uma variável resposta e uma variável independente, essa estatística T da variável independente ao quadrado, quando eu coloco aqui, ó, 9.205 ao quadrado, certo? Ela vai dar 84.73, certo? Quando eu for ver minha estatística F aqui, ó, ela é 84.73. Então esse resultado bate. Mas ele vai bater por quê? Porque eu estou fazendo um modelo linear simples. Então, no nosso modelo linear simples, a estatística da variável independente ao quadrado, a estatística do teste, a estatística T, ela vai ser igual à minha estatística F. Com essa minha estatística F aqui, eu posso usar essa relação aqui, ó. A minha estatística F é igual a essa relação aqui, ó, ao R2 dividido por K, tudo isso dividido por 1 menos R2 dividido por N menos K menos 1. O que é que eu dei na questão? Na questão, eu dei os valores aqui você encontra a estatística F, certo? Eu dei o N e o K vocês sabem que é 1, porque é um modelo linear simples. Então está resolvida a questão. É só usar lá na fórmula e só fazer umas continhas básicas que vocês resolvem. Ficou claro? Sim. Beleza. Deixa eu ver aqui. Questão 7 da lista. Tá. O que é que essa questão 7 fala? Ela está falando sobre o modelo dummy, tá? E nesse modelo dummy, a minha variável resposta é dummy. Então, como eu falei na revisão passada, quando eu estou trabalhando com variáveis dummy na resposta, isso aqui vai estar relacionado com probabilidade. Tá? Então, no item A eu peço para interpretar os valores dos coeficientes. Então, vamos primeiro interpretar isso aqui. O que é que significa essa variável? PCNV. É a proporção de condenações anteriores. Essa resposta é o quê? É a variável, esse AR86. É a variável que recebe se o homem foi preso no ano de 1986. Então, o modelo ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo saber qual a probabilidade de um homem ser preso no ano de 1986. Por quê? Porque a variável resposta é uma variável dummy. Então, como é que eu interpreto esse primeiro coeficiente aqui? Mantendo as outras variáveis constantes, se eu aumentar a proporção de condenações anteriores em uma unidade, a probabilidade de um homem ser preso no ano de 1986 irá diminuir em 0,162. Basicamente isso. Eu estou trabalhando com probabilidades agora. Então, toda a resposta tem que ser relacionada com probabilidades. Repetindo. Deixa o plantão aqui passar. Repetindo. Se essa variável aqui for uma variável dummy. Tá? A interpretação para isso aqui. O que é essa variável aqui? É a duração média de condenações anteriores. Então, se mantendo as outras variáveis constantes, se eu aumentar em uma unidade a duração média de condenações anteriores, a probabilidade de um homem ser preso vai aumentar em 0,0061. Pronto. Então, toda vida que vocês forem interpretar
esses coeficientes, quando a gente está trabalhando com a variável resposta dummy, vocês têm que trabalhar com probabilidades. Tá? Então as outras vão seguir na mesma lógica. O item B eu não comentei com vocês nas aulas lá, mas eu vou comentar agora. Ele pergunta qual a desvantagem de se trabalhar com o modelo com a resposta dos dados binários na previsão de valores fora do intervalo da amostra. Então, o que é que pode acontecer? Eu vou sair um pouco desse exemplo aqui. Eu vou trabalhar com aquele exemplo que eu dei na aula, certo? Quem já assistiu já deve ter visto lá. O exemplo que eu estava trabalhando lá era a probabilidade da mulher trabalhar fora de casa. Tá? Eu tinha um modelinho lá que era a probabilidade da mulher trabalhar fora de casa. E as minhas variáveis independentes era a renda do homem, o número de filhos, algumas coisas do tipo. Então, o que é que vai acontecer se eu estiver trabalhando com dados que não estejam no intervalo lá? Então, vamos lá. Digamos que na minha amostra, certo? A variável número de filhos, acho que era número de filhos até 6 anos, uma das variáveis lá. Digamos que essa variável, o valor máximo dela seja de 2 filhos na minha amostra. Então, o que é que a gente vai deduzir? A gente vai modelar essa probabilidade até 2 filhos. Até 2 filhos de 6 anos. Qual é a desvantagem disso? Se a gente for trabalhar, se a gente tiver, por exemplo, querendo estimar essa probabilidade para uma mulher que tem 4 ou 5 filhos de até 6 anos, pode ser, tá? Pode ser que a minha probabilidade, que a minha resposta, ela exceda o valor de 1 ou 0. No 0 mais para baixo, né? Ou seja, não existe probabilidade menor que 0 ou probabilidade maior que 1. Ou seja, se a gente estiver trabalhando com valores fora da nossa amostra para esses modelos de probabilidade, que eu estou trabalhando com a minha variável resposta binária, se a gente trabalhar com valores fora do nosso intervalo lá das variáveis, possa ser que ocorra valores menores que 0 na minha resposta ou valores maiores que 1, o que é um absurdo. Por quê? Porque a probabilidade ela está entre um valor 0 ou 1. Tá? Então isso aí é uma desvantagem, porque a gente está tentando estimar algo fora daquele intervalo que a gente tem lá. Repetindo, é como se a gente tivesse o máximo de filhos de até 6 anos, 2 unidades. Certo? O máximo de filhos de até 6 anos da nossa amostra são 2. Certo? Para cada observação. E a gente está querendo estimar um modelo para a probabilidade da mãe trabalhar fora de casa, sendo que a mãe tem 4 ou 5 filhos. Isso já está excedendo o valor digamos assim, da média do meu banco de dados, daquela variável. Então isso pode ser um dos problemas. A gente ter valores fora do intervalo da probabilidade, que é entre 0 e 1. Ficou claro isso aí, pessoal? Vocês querem que eu repita? Ou vocês querem repetir para vocês entenderam? Podem falar, pessoal, podem falar. Não fiquem acanhados não, por favor. Se tiver alguma dúvida, pode... Diga aí. Então seria tipo porque existe a chance da probabilidade ela exceder, no caso, o valor limite dela, no caso assim, de superar 100% de probabilidade, ou seria isso mais ou menos? Tipo assim, ó. Digamos que na minha amostra, certo? Essa variável número de filhos de até 6 anos, o máximo desse número seja 2, tá? Em todas as observações, ou é 0 ou 1 é 2. Tá? Então eu faço o modelo de acordo com esses resultados.
Então, no meu modelo lá, teoricamente, o máximo do número de filhos era para ser 2. Então, o modelo vai estar lá com a probabilidade tal. Com o coeficiente tal. Se eu estou interessado, digamos que em algum momento, em saber qual é a probabilidade de uma mãe trabalhar fora de casa, sendo que ela tem 4 filhos de até 6 anos, isso pode causar problema. Por quê? Porque quando eu estiver estimando, quando eu colocar lá na variável, quando eu colocar lá na minha regressão, cadê? Pronto. Deixa eu ver aqui. Digamos que essa variável aqui, ó, eu coloque um valor que exceda esse 0,441. Ou seja, quando eu somar esse valor com esse negativo aqui, essa probabilidade vai ser menor que zero. Se esse valor aqui for menor que 0,441, que é, digamos, o valor base. Então, isso aqui vai ocorrer quando? Quando essa variável estiver fora do meu intervalo da amostra. A mesma coisa para o número de mães, ou do número de filhos. Se eu tiver um número de filhos que exceda aqueles que tem na base, pode ser que ocorra isso, entendeu? Possa ser que ou fique essa probabilidade menor que 0 ou maior que 1. Tá pegando, entendi, professor. Tá? Então, assim, da parte de variável dummy, eu acredito que eu vá cobrar mais essa parte de variável dependente, sendo variável dummy. Tá? Mas estudem os outros modelinhos lá, quando a variável não necessariamente for... quando a variável dependente não for dummy. Uma questão que eu gosto muito de cobrar é aquela... Deixa eu ver se eu coloquei aqui na lista. Coloquei, ó, essa 6 aqui. Eu acho muito legal essa questão. Tá? Quando a gente tem uma interação com a variável dummy e a variável numérica. Aí vocês vão ter que fazer a interpretação lá das retas. Isso aqui tem no vídeo. Olhem lá no vídeo. Que eu faço bem, explicando bem direitinho, mas não necessariamente eu vá cobrar o que tem no vídeo, eu posso fazer outras abordagens. No vídeo eu acho que está mais limitado para... porque isso aqui eu posso fazer diversas formas, esses deltas aqui, mas olhem lá no vídeo que tem essa questão lá. Deixa eu ver o que mais. Questão 8. Tá, questão 8 eu quero que vocês respondam para mim. Quero ver se vocês entenderam mesmo o que é o p-valor. No caso, essa variável aqui, ó, experiência. O p-valor dela deu 0,0565. Aí eu vou perguntar para vocês. Ela é significativa para quais níveis de significância? Fala um pouquinho mais alto, Beatriz, por favor. Isso. Ela só vai ser significante ao nível de 10%. Certo? Por quê? Porque ao nível de 1%, ela vai ser maior. Quando o meu p-valor é maior que o nível de significância, eu faço o quê? Rejeito ou não rejeito? Calma, ó, de novo. Quando o meu nível de quando o meu p-valor é o p-valor, não é a estatística do teste. Esquece a estatística do teste. Quando o p-valor
ele é maior que o nível de significância. Por que é que ele vai ser maior aqui? Ó? Se eu colocar 1% em decimal, fica 0,01, certo? Então, vocês concordam comigo que esse 0,05 ele é maior que o 1%? Certo. Então, como ele é maior, eu vou rejeitar ou não rejeitar? Eu estou usando o p-valor. O p-valor é maior nesse caso? Isso. Não. Então, o quê? No caso, não rejeita. Não rejeita. Certo? A 5% fica como? Colocando isso em decimal. 0,05. Aqui é quanto? 0,0565. Não rejeita também. Não rejeita, porque esse aqui continua sendo maior. Só que quando eu chego em 10%, 10% é 0,1. Esse valor aqui é menor que 0,1. Então eu vou o quê? Rejeita. Rejeita. Tá? No caso vai ser rejeitando todos, assim, mas só uma coisa, é uma dúvida que eu tenho. Diz. É que aqui tá pedindo para fazer o teste T e o teste F. Aí eu faço o F pelo p-valor e o T é... O F tá aqui, ó. Tá aqui o teste F, ó. O R já solta. Essa questão aqui é a questão mais fácil da lista. Ó, o F já tá aqui, ó. Se o F é isso aqui, o que é que vai acontecer com esses níveis de significância para o meu modelo? Calma aí, eu tô tentando entender, ler ali embaixo. Ó, isso aqui é o meu teste F, certo? O teste F é só um. O teste F ele vai testar todas essas variáveis aqui juntas. Elas são significantes para o meu modelo, juntas, conjuntas. É um teste conjunto. Então, só tem um teste F, tá? O meu teste F, ele teve esse p-valor aqui, ó. Esse meu p-valor é o número quase zero. Quase zero não é zero, isso aqui é zero. Se isso aqui for zero, ele vai ser o quê com relação a esses três níveis de significância? Vai ser rejeitado. Rejeitado. Então, eu vou rejeitar a hipótese nula lá do teste F. Não, eu tô tentando só entender ali a leitura do negócio que ele fala, 33.53 em 6 variáveis, 509 graus de liberdade, né? Aqui, ó, vai ser a estatística. Isso aqui vai ser a estatística do teste F com esse grau de liberdade, que não são 2 graus de liberdade no teste F. São 2 graus de liberdade. 2 graus assim. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá aqui, ó. O teste F é o K, né? A estatística do teste F é um K com K graus de liberdade e N menos K menos 1 grau de liberdade. Então, o K é 6. Opa. O K é 6, que é esse primeiro grau de liberdade lá. E esse 519 é N menos K menos 1. Correto? Pronto. Professor, então aí no caso, quando foi rejeitado a hipótese nula, então todas as estimativas feitas são todas as variáveis são significantes. Calma, vamos lá. O teste F, ele precede o teste T. O que é que o teste F, ele tá... Tu diz do teste F, né? Do teste Tá, F. então vamos lá. O que é que o teste F, ele tá fazendo? Ele tá fazendo esse teste aqui, ó. Se todas as variáveis são ou são não significativas para o meu modelo. O que é que aconteceria se eu não rejeitasse essa hipótese nula, esse H0 aqui? Eu dizia que esse meu modelo não está explicando absolutamente nada. Por quê? Porque todas as variáveis conjuntas são iguais a zero. Só que eu rejeitei o meu teste F. Ou seja, como eu rejeitei a minha hipótese nula, eu estou tendo indícios que a minha hipótese alternativa é verdadeira. Aí você passa para o teste T depois. Exato. O que é que a minha hipótese alternativa está indicando?
que pelo menos uma variável independente ela é significativa para o modelo. Só que eu não sei. Pode ser uma, são 6, né? Pode ser uma, pode ser duas, pode Então, ser... assim, quando eu falo lá do teste F, eu mostro que foi rejeitada a hipótese nula. Isso. Aí a forma correta que eu faço para responder é, tipo, visto que o teste F, visto que a hipótese nula do teste F foi rejeitada, Certo. há indícios de que Existe pelo menos uma variável que explica a variável resposta. há indícios de pelo menos uma variável. Isso, pelo menos uma. Isso, exato. Ficou claro, Beatriz foi que falou? Eu tava em dúvida também, tipo, em como responder isso, porque vai ser muito interpretativa essa nova prova, né? De a gente ter... Isso, exato. Tem que ter cuidado. Saber como explicar. Certo? Então, tem que ficar atento nisso. Aí, por exemplo, essas variáveis que eu colocar, quando ela tem um menor que esse valor aqui, ou esse valor aqui, quando... Isso aqui ela vai rejeitar em todos os meus níveis de significância. Esses P valores aqui, ó. Ele vai rejeitar em todos os níveis. Porque isso aqui é um número... É zero. Tá? É bem mínimo mesmo. Já nesses outros aqui, vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que comparar. A dica que eu dou: coloquem esses níveis de significância em decimal. 1% coloca 0,01. 5%, 0,05. 10%, 0,1. Aí vai e compara. Se essa aqui for maior, não rejeita. Se essa aqui for menor, rejeita. E pronto. Deixa eu ver aqui o que mais. Professor, aí nesse caso a gente pode desenhar aquela curvazinha que tem. Tipo aquela curva e botar lá as áreas de rejeição. Pode. Fica, Normalmente eu pode ficar a seu critério. Deixa eu ver o que mais. Essa questão com variáveis termos quadráticos, eu acho mais interessante eu cobrar na parte de análise de resíduo. Eu não vou cobrar essas questões assim com interpretação com termos quadráticos, não. Talvez eu cobre se eu cobrar análise de resíduo. Deixa eu ver se eu tô com... Por exemplo, essa questão aqui eu posso cobrar os termos quadráticos aqui. Tá? Essas duas questões aqui são duas questões com análise de resíduo. São duas questões simples. Quem assistiu os vídeos responde ela tranquilamente. Tá? O que eu peço aqui eu falo todo lá no vídeo. Então, essa forma aqui, quando a gente faz o resíduo do nosso modelo com o valor predito, quem tiver curiosidade, eu também faço eu faço no R isso aqui. Isso aqui é o que eu espero do nosso gráfico resíduo versus valor predito. Eu espero valores aleatórios, que eles estejam dispostos de forma aleatória, para dizer que o meu modelo está ok com relação aos resíduos. Aquelas suposições lá que a gente usa, que ele é homocedástico, que ele tem variância constante, certo? Dessa forma aqui, percebam que ele faz tipo como se fosse uma abertura aqui, como se fosse abrindo Deixa eu ver como é que eu posso dizer isso aqui, meu Deus. É que eu não tenho como... Deixa eu ver se eu tenho como riscar. Não. Isso, exato. Então, o que é que está acontecendo? Para valores preditos
menores, eu tenho essa variância aqui. De acordo com que eu for aumentando o meu valor predito, percebam que a minha variância, como é que eu estou medindo a minha variância aqui? É o valor, é desse ponto aqui para esse ponto aqui, ó. Então percebam que isso aqui, essa minha variância, ela está aumentando de acordo com que eu estou aumentando o meu valor predito. Então isso aqui não é interessante para a gente. Por quê? Porque a gente espera que a nossa variância ela seja constante, como está nesse primeiro gráfico aqui, ó. A gente quer que ela seja uma coisa aleatória, que não tenha nenhuma tendência. Nesse caso aqui, a gente percebe que quanto maior o valor predito, maior está a variância do meu resíduo, certo? Então, o resíduo ele não está constante, ele está aumentando de acordo com que eu aumento a minha variância, ou de acordo com que eu aumento o meu valor predito. Tá? Então, isso aqui tem uma tendência. E esse caso aqui, a gente encontra um problema de heterossedasticidade. Tá? Que eu vou postar na quinta-feira o vídeo para vocês assistirem. Eu não vou postar antes porque eu sei que vocês, como não vai cair em prova, eu sei que vocês não vão assistir. Então, deixa para quinta-feira mesmo. Tá? E esse terceiro gráfico aqui, qual é o erro dele aqui? A gente percebe que ele tem como se fizesse uma parábola aqui, ó. Ele não está aleatório, ele está fazendo como se fosse uma parábola. Certo? Então, tem tendência aqui nesse gráfico de resíduo. Para esse caso aqui, digamos que talvez, o que é que poderia acontecer aqui nesse caso? Eu estimei meu modelo aqui e não coloquei nenhum termo quadrático. E tinha alguma relação quadrática lá da minha variável resposta com alguma variável independente. Se eu adicionar um termo quadrático, talvez resolva isso aqui. Que foi justamente o que eu fiz no exemplo lá no R, quando eu dei essa matéria. Eu simulei valores para encontrar esse tipo de erro. Eu fiz com que o R gerasse banco de dados que encontrasse esse tipo de erro. Quando eu fiz o gráfico lá de resíduo, eu encontrei uma parábola perfeita. E quando eu adiciono um termo quadrático lá, ele volta para isso aqui, ó, que é meu, digamos assim, meu mundo ideal. Então, a gente na estatística, a gente sempre é preocupado em trabalhar com essa parte de análise de resíduo. Talvez, acho que nem no livro de vocês, no Oldridge, ele não explica essa parte com análise gráfica de resíduo. Porque o que é que acontece na economia? Vocês estão mais preocupados com a interpretação dos dados. Cadê? Vocês estão preocupados em saber o que é que significa esse 0,412. O que é que significa isso aqui pro meu modelo, entendeu? A gente da estatística, a gente não fica preocupado com isso aqui. A gente fica preocupado em saber se aquele meu modelo, de certa forma, ele é significativo. Tá? Então, no modelo, o meu modelo eu espero que a minha variável, que o plot resíduo versus valor predito seja de forma aleatória. E se eu tiver algum desses dois problemas aqui, eu posso resolver adicionando algum tipo... Esse aqui talvez resolvesse colocando variável com log. Esse segundo modelo aqui. Esse terceiro aqui é a certeza, se você colocar um termo de interação, um termo quadrático, ele resolver. Certo? Alguma dúvida? Professor, essa questão 2 na lista. Então, 2... Dessa lista ou da primeira? Da lista. Não, da lista agora, das questões. Essa aqui? Essa é tipo o teste T, né? Isso, é o teste T, só que aqui eu não estou testando
eu não estou testando se ela é significativa. Então ela não vai ser igual a zero lá não. Você vai diminuir esse valor aqui, ó, por 0,4 e dividir pelo erro padrão. 94. Isso. 94. Aí você encontra a estatística lá do teste e faz a interpretação. Aqui pode usar 1,96. E aqui é o teste F. Ixi, falta a estatística aqui. Falta a estatística F. Mas eu passo a estatística F depois. Deixa eu ver. Ah, essa questãozinha aqui, 4. Até eu coloquei na lista, ou na revisão, né? Então deixa eu ver o que é que foi que eu já falei aqui. Falta modelo com log. Modelo com termo de interação vai ser mais na variável dummy. Tá? Essa parte aqui vai ser mais em variável dummy. Modelo com termo quadrático eu falei agora, né? Que vai ser mais na parte de análise de resíduo. Tá aqui também. Mudança na dimensão das variáveis. Tá? Vai ser tipo essa questão aqui, ó. Eu coloco a estimativa dos meus coeficientes e coloco o erro e peço para vocês darem os valores dessas estimativas quando eu faço essas alterações nas minhas variáveis. Certo? Mas nesse caso eu não sei se eu vou cobrar essa questão. Acho que tem coisa mais interessante para ser cobrada. Tá? Essa questão assim é meio... não é interessante não. Vou ver ainda se eu cobro ela ou não. Mas dei uma lida nela. Tá? Ela tá bem explicadinha na aula do dia 17. Tá aqui. E eu também... eu não sei... não, eu deixei acho que foi no trabalho do R, eu deixei uma questão para vocês mudarem as dimensões, né? E aí, para vocês verem o que é que muda, se o teste... aqui eu fiz só algumas coisas. O R quadrado não vai mudar, né? Vai se manter constante. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que só falta modelos com log. Modelos com log, talvez eu coloque uma questãozinha de interpretação lá. Coloque o modelo lá. E vocês, tipo como se fosse essa primeira aqui, e vocês vão me dizer quais são as interpretações. Vocês só tem que tomar cuidado naquela relação. Se é log, log. Se é log, nível, né? Que eu chamo lá nas aulas. Então, dependendo da relação, ou se é nível log. Então, dependendo dessa relação, o coeficiente ele tem uma interpretação diferente. Se for log log, isso aqui vai ser 0,066%. Se for log nível, alguém sabe? Alguém sabe? Você pode repetir ele não só, porque se eu tiver log no lado, ele muda. Tá, vamos lá. Se a minha variável resposta for log e a minha variável independente for em log, isso aqui eu vou interpretar como se fosse um aumento, mantendo as outras constantes, de 0,066% na minha variável resposta, porque está log e está log. Se for log e aqui não está em log, eu chamo de nível, como é que fica? Como é que eu interpreto isso aqui?
Exatamente. Multiplica por 100. Isso. Tá aqui, deixa eu ver aqui. Aí você tira o impacto verdadeiro. Isso, exatamente. Aí quando eu defino uma variação de um aumento de aumento Isso, de uma unidade daquela variável, isso, vezes 100, o 0,56. isso, Aí eu tiro o impacto verdadeiro, sabe? isso. Aí é justamente isso aqui, ó, que eu pergunto. O que é que tá errado na afirmação? Um aumento de 10% aqui está associado a um aumento de cerca de 6,6% no aluguel. Se eu aumentar isso aqui em 10 unidades e mantendo as outras constantes, eu vou multiplicar isso aqui por 10. Se eu multiplico por 10, a vírgula vai andar só uma casa. Então fica um aumento de quanto? 0,66, não é 6,6. Certo? Nesse caso, eu não precisaria nem, definir uma quantidade para a variação da população, porque eu precisaria multiplicar só pelo 0,36 Repete, não entendi. Nesse caso, eu não precisaria, então, definir a variação de 10 unidades na população, porque geralmente a gente coloca aumento de Uma. unidade, aí um aumento de 10 na população. Eu pensei em colocar 1,1 comparado a isso. Seria... Não. Aí eu acho. Não tá errado também. Não, tá. Aí aqui eu acho que tá o. Tem um resuminho aqui, ó. De que eu tô falando aí. Certo? Na aula do dia 17 eu fiz um resumo de como é que vocês vão interpretar. Tá, ó. Quando é log nível, eu vou multiplicar por 100 o meu coeficiente. Quando for log, é porcentagem nos dois, né? Quando for nível que a gente já vem trabalhando. E quando for nível log, eu vou dividir por 100. Professor, aí nessa A é também deve ter, né? Na A1. Essa aqui? Essa aqui você só vai formular. Mas é teste T. porque Isso, teste T. Você formula o teste T. Eu não peço nem para testar, não. Eu peço para testar aqui, né? Isso. Você formula o teste T, como é que fica, o que é que significa. E de acordo com os resultados aqui, você vai e faz o teste no item T. Certo? Ok. Eu acho que eu passei por toda a lista já. Questão 3, questão 4, a 5 é tranquila, 6 é tranquila também. Alguma dúvida, pessoal? Professor, em relação à estatística F, porque não vai pedir como se eu fiz uma C. Tipo, a gente pegar a tabela e tal. Não, eu vou. Pra a tabela. Como assim tu diz? Porque, tipo assim, até a gente meio que podia usar aquela tabela e tal. Não, A gente mas. sabia como usar. Mas a tabela F, ela é tabelada, tem os valores tabelados lá. Só o que é que acontece? Eu acho que não é necessário, eu dou na questão, entendeu? Porque ela causa algumas confusões, porque você tem que olhar 2 graus de liberdade, você tem que olhar o nível de significância, e como ela não é simétrica, a tabela da F, gera muita dúvida. Então, eu prefiro dar o valor, entendeu? Da estatística, e vocês formulam a estatística do teste. Porque a T ela é um pouco intuitiva, porque ela já é simétrica, e como vocês têm
eu acredito que tenha tido contato com a tabela da normal, fica um pouco mais fácil, entendeu? Aí da estatística F, da tabela, eu prefiro dar o valor da estatística. Como eu dei da T também, entendeu? No caso, como ela não vai ser simétrica, eu não posso usar aquela aproximação para normal. Aí ela vai ter a estatística dela mesmo. Mas eu posso colocar depois para vocês um videozinho dizendo como é que usa. Algo mais? Que mais? Deixa eu ver aqui. O que eu preparei, eu já apresentei. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode conversar aqui. Se não... Eu tenho aqui sobre a primeira questão. Diz. Que aqui tu pede pra gente formular uma hipótese nula. Isso. Que o tamanho da população estudantil relativa à população da cidade não tem efeitos heterospários sobre os aluguéis mensais. Correto. Formule a alternativa de que há um efeito. Isso. Então eu coloco lá meu H0, meu H1, mas isso é no teste F ou no teste T? Teste T. Teste T mesmo. Ó, eu tô querendo testar se uma variável é significativa para o meu modelo. Isso é o teste T. Aí vai ser aquele nosso teste clássico lá. O H0, ele vai ser que? Vai ser o beta 1, que é o que está relacionado com a população, ser igual a 0. E o H1 vai ser o beta 1 diferente de 0. Fechar o item A. Tá em log, tem que falar na porcentagem, tá? Não, tu tá... Ó, perceba. Eu tô querendo saber se o tamanho da população é significativo. Então eu tô testando o beta 1. Aí não tem nada a ver com porcentagem, não. Certo? Eu só tô querendo testar se esse beta 1 que está relacionado à população, ele vai ser igual a 0 ou diferente de 0. Tá? Se ele for 0, o log pode ser um valor, sei lá, 1 bilhão, que não vai influenciar em nada. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou só deixar alguns avisos aqui. Prova às 10 horas na terça. Mesmo esquema, 10 às 13. Quando for às 13, até às 13, na verdade, vocês me mandam o arquivo no e-mail. Mesma coisa, mesmo procedimento da primeira prova. Eu vou fazer também uma videochamada. Quem quiser pode ficar à vontade de entrar para tirar alguma dúvida. Vai ter segunda chamada, mas assim, não é ideal, né? Não sei. Não é ideal vocês fazerem a segunda chamada, já que a prova é remota, mas eu vou deixar disponível a segunda chamada, ainda não tenho. Talvez seja ou na quarta ou na quinta. O resultado eu quero postar já na sexta-feira, tá? Na sexta, daqui a 7 dias é dia 16, tá? O resultado. Aí a F eu deixo para essa semana aqui, até o dia 22, que é o dia que eu tenho que lançar as notas finais, tá? Então, terça-feira a prova de 10 às 13, o trabalho eu recebo até a meia-noite da terça-feira. Lembrando que o trabalho ele vai ser um adicional. Quem não quiser fazer não vai perder ponto, mas também não vai ganhar, tá? Então vai ser a soma, a média das duas notas, média simples, e um adicional do trabalho,
eu acredito que seja basicamente isso. Algo mais? Não. Pronto. Então, se Só você... talvez ter a dúvida, quando eu resolver a lista, eu mando nesse fim de semana. Pronto. Se tiver disponível. Podem falar esse final de semana. Só não depois de meia-noite. Aí o professor dorme. Mas até lá eu respondo. Beleza? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. E até a terça-feira. Beleza?